O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinais o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite a todos. Eu me chamo Jair, moro aqui bem próximo no Vila América, sou da comunidade São Pedro, paróquia Santa Dulce dos Pobres. E é uma alegria mais uma vez estar aqui para celebrarmos juntos a palavra de Deus. E saibam vocês que não foi fácil chegar até aqui. Eu estava vendo a correria aqui na comunidade e a mesma correria estava acontecendo lá na comunidade São Pedro, né? Então, a realidade daqui é a mesma realidade de lá. A gente tem que correr e daqui e dali para conseguir o pessoal, para reunir pessoas para poder realizar a liturgia, né? Então, é uma tarefa que para o coordenador não é fácil, tem que correr muito, né, Isabel? E durante essa semana foi essa correria e eu estava precisando de alguém para celebrar lá na comunidade, porque ultimamente eu tenho celebrado lá na comunidade, né? E aí foi uma luta para poder arrumar alguém para poder celebrar lá, para eu estar aqui com vocês celebrando a palavra também. Então, às vezes a gente está na assembleia, né? A gente vê tudo acontecer tranquilo, né? Mas a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Nos bastidores é tudo isso, né? Às vezes é preciso a gente saber, né, de toda essa correria e para a gente entender um pouco o que é ser cristão. Ser cristão diante das situações difíceis, vamos dizer assim, a gente erguer a cabeça e seguir em frente e lutar para que tudo dê certo, né? Muitas pessoas poderiam até dizer que o inimigo isso, o inimigo aquilo, o inimigo aquilo outro, o inimigo está tentando atrapalhar a evangelização, não quer que a celebração aconteça, mas eu não penso dessa forma. A gente sabe que o inimigo existe e que ele tenta as pessoas a fazer alguma coisa, mas ele mesmo não consegue nada, ele não consegue levantar esse livrinho aqui, né? Ele não tem poder para isso. O nosso Senhor, sim, ele tem poder para tudo na nossa vida. É o único que tem poder sobre a nossa vida, é Jesus Cristo. É o único que tem esse poder para realizar maravilhas na nossa vida. E a primeira leitura fala um pouco disso, né? A primeira leitura diz: chamei-te pelo nome, reservei-te. Eu vou fazer a leitura toda para a gente entender melhor. Isso diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido,
tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões, por causa de meu servo Jacó e meu eleito Israel. Chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro fora de mim. Não há Deus. Armei-te, guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam do Oriente ao Ocidente que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Então nós não devemos atribuir as dificuldades que nós passamos ao inimigo, porque ele não tem poder. O único Deus é o nosso Deus, o verdadeiro Deus, e que tem poder para tudo na nossa vida. Somente Ele tem poder sobre a nossa vida. Então, as dificuldades da vida, as correrias, os trabalhos cansativos que nós temos para a palavra de Deus chegar até os corações das pessoas, e essas muralhas que a gente fala, essas muralhas que se levantam à nossa frente, nenhuma delas é o inimigo, porque ele não tem esse poder. Às vezes, Deus deixa acontecer algumas coisas para ver até onde a nossa fé vai, até onde a nossa perseverança vai. Porque eu procurei todos os irmãos que poderiam estar celebrando e todos tinham um compromisso já marcado com bastante tempo atrás, então nenhum podia. E eu poderia ter falado, não, eu mesmo vou celebrar na comunidade, e Isabel arruma alguém lá para celebrar lá na comunidade de São José. Mas eu não parei, eu não desisti, eu continuei tentando encontrar alguém para celebrar lá na comunidade. Se eu abaixasse a cabeça, seriam as dificuldades que teriam me vencido, e não eu vencido as dificuldades que apareceram na minha frente. A gente não pode desistir diante das dificuldades, a gente não pode desistir. A gente tem que entender que a gente tem esse Deus que é poderoso e que Ele quer que a gente não desista, que a gente continue, que a gente seja perseverante, né? E como eu estava falando da primeira leitura, Deus escolhe pessoas que muitas vezes nem reconhecem o nosso Deus como Deus. E às vezes Deus escolhe essas pessoas para fazer alguma coisa, para nos mostrar que Ele pode tudo. E até mesmo nos corações duros, muitas vezes realizam coisas que a gente fica imaginando. Tem pessoas que participam da igreja que não faz o que fulano faz. Fulano que é ateu não acredita em nada, né? Então Deus, ele pode... Teve uma situação que aconteceu comigo, e eu falando, né, sobre igreja e tudo mais, e que a gente precisava fazer alguma coisa para a gente conseguir a salvação, para a gente conseguir ir para o céu. E aí um colega de trabalho que não participa de nada, né, virou para mim e perguntou: e você está fazendo o que para ir para o céu? Aí eu parei e pensei assim, eu não estava fazendo muita coisa não. Estava na igreja, estava caminhando, mas precisava me doar um pouco mais. E aí a ficha caiu, né? Deus usa as pessoas para nos alertar, para abrir os nossos olhos. Tem uma historinha que... É uma historinha, né? As pessoas contam para a gente ter uma ideia, como se fosse uma parábola. Ele diz que uma senhora, ela estava passando muita necessidade. E aí, um homem ateu viu a necessidade que ela estava passando e decidiu fazer alguma coisa por ela. Fez uma feira, uma cesta básica bem caprichada, colocou lá na porta da casa dela e ficou de longe observando para ver o que ia acontecer, qual seria a reação dessa senhora. Ela abriu a porta e viu, olhou para o céu, levantou as mãos para o céu
e ele de longe não sabia o que ela tinha falado. Ele repetiu isso algumas vezes. E aí ele ficou com essa curiosidade de saber o que ela dizia toda vez que ela encontrava aquela cesta básica na porta da casa dela. E o que ele ficou com essa curiosidade. Colocou lá e aí ficou bem próximo para ver o que ia acontecer, o que ela ia falar. Aí ela abriu a porta, viu a cesta básica, levantou as mãos para o céu e agradeceu a Deus. Obrigado, Deus, por ter colocado essa cesta básica na minha porta. E como ele era ateu, ele já veio correndo e dizendo, não, nada disso, Deus não existe. Quem colocou essa cesta básica aí fui eu. Deus não existe e nem está ouvindo o que você está falando. Aí ela levantou, olhou para o céu, levantou as mãos e disse, obrigado, Deus, por ter deixado que Satanás trouxesse essa feira para mim. Eu conheci um professor que ele usava essa parábola, né, para ilustrar mais ou menos, para descontrair um pouco e para ilustrar mais ou menos o que Deus faz. Às vezes até um ateu pode ser capaz de fazer a obra de Deus, mesmo não acreditando em Deus, né? Ele pode fazer a obra de Deus. E nós temos que ser dessa forma, né? Nós que acreditamos em Deus, nós temos que abrir mesmo o nosso coração para que esse Deus possa trabalhar na nossa vida. Muitas pessoas, como eu disse, falam muito mais do inimigo do que de Deus, da ação do inimigo do que a ação de Deus na nossa vida. Ah, irmão, eu estava passando na rua, o inimigo me cegou e eu não vi tal coisa. Tem muitas pessoas que falam assim e acreditam mais na ação do inimigo na sua vida do que na ação de Deus. Todos os dias nós acordamos e o Senhor nos dá essa oportunidade para a gente viver mais um dia, para a gente se arrepender, para a gente se converter mais uma vez. Todos os dias o Senhor nos dá essa oportunidade de sermos pessoas melhores. E só o fato de nós acordarmos, estarmos vivos, já é um grande milagre. Então nós temos que falar mais dos milagres de Deus na nossa vida do que a ação do inimigo. É claro que a gente não pode deixar de entender que ele existe, e ele sim trabalha, mas ele não tem poder para nada. Ele pode até soprar alguma coisa no ouvido nosso, mas na verdade somos nós que fazemos as coisas erradas. Somos nós que colocamos a mão na arma para tirar a vida de uma pessoa. E aí muitas vezes fala que está possuído, que foi o inimigo que fez isso, querendo colocar a culpa no inimigo quando nós fazemos as coisas. Nós fazemos o errado e queremos colocar. Ele pode até nos induzir a fazer alguma coisa, mas nós escolhemos fazer ou não fazer. Da mesma forma é Deus na nossa vida. Nós temos essa escolha de fazer a vontade de Deus. E muito melhor é fazer a vontade de Deus do que fazer coisas erradas, vamos dizer assim. E no Evangelho, o Senhor Jesus, Deus ele é muito inteligente, né? E ele usa, como eu falei, pessoas que às vezes nem dá bola para Deus, ele usa para fazer algumas coisas. Essa é a sabedoria de Deus e nós temos que buscar essa sabedoria de Deus na nossa vida. O Senhor Jesus não podia ser diferente. Ele é filho de Deus e também é Deus, o nosso Senhor. E ele usa de sabedoria aqui no Evangelho com esses enviados, né? Vamos dizer assim, enviados assim dos religiosos daquela época. Que eles chegam até com a abordagem puxando um pouco o saco do Senhor, né? Elogiando, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julga um homem pelas aparências. Chega, né? Levantando
a moral do Senhor, mas o Senhor Jesus, ele é sábio e ele percebe a intenção daqueles homens. E diz assim o Evangelho: Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Jesus então lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E a Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque Ele é o nosso único Deus. Como eu disse, somente Ele pode tudo na nossa vida. Então o que nós temos que dar a Deus é glórias. Graças a Deus por estarmos aqui. Não importa se estamos em um número pequeno de pessoas, mas nós estamos aqui porque nós aceitamos o chamado de Deus. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Nós queremos receber Jesus Cristo na Eucaristia. Então, nós temos que dar glórias a Deus, porque nós estamos aqui na presença do Senhor, o Senhor Jesus está presente no meio de nós, e a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Como diz a primeira leitura, só existe Ele e não há outro Deus. E nós temos que tomar posse disso na nossa vida e acreditar todos os dias que somente Ele pode tudo na nossa vida. O Senhor Jesus, Ele passou por tudo que tinha que passar, Ele morreu, Ele ressuscitou, mas Ele deixou para nós esse presente, o Espírito Santo e o seu corpo e o seu sangue, para que pudéssemos nos alimentar, para que pudéssemos ter força para encarar esse mundo tão difícil, desde o início dos tempos até hoje, e parece que tem ficado ainda mais difícil. Muitas guerras, sem contar as guerras urbanas, vamos dizer assim, nas favelas, nas periferias do mundo inteiro. Então, tanta coisa que acontece, só tendo essa força em Jesus Cristo, só buscando essa força em Jesus Cristo, para a gente encarar tudo isso, toda essa maldade que tem aí afora. Então, que possamos tomar posse desse Deus na nossa vida, esse Deus maravilhoso e único na nossa vida, que somente Ele pode realizar maravilhas. Ele vai se dar a cada um de nós daqui a pouco. Ele é o Senhor dos senhores, o médico dos médicos e é o remédio que nós estamos precisando hoje. Jesus Cristo, na Eucaristia, é o maior remédio que nós podemos querer na nossa vida. Ele tem poder de curar todas as nossas enfermidades, quando é necessário, porque às vezes nós até estamos fisicamente ruins de saúde, mas a cura que nós precisamos é da nossa alma. Quando necessita ser curado o físico, Ele cura o físico, mas o mais que nós devemos querer na nossa vida é que Ele cura a nossa alma, para que a gente possa cada vez mais buscá-lo e possamos pedir a sabedoria do Espírito Santo de encontrar Jesus em todas as situações que nós vivemos no dia a dia, seja nas mais difíceis até nas mais fáceis, e possamos acreditar que o Senhor Jesus está agindo em todos os momentos da nossa vida. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.